Nesse vídeo vamos dar continuidade à prova da segunda fase da 8ª Olimpíada Brasileira de Biologia, questões 52 a 102. Questão 52 é um trabalho de ecologia populacional de uma espécie, o que é meio redundante, né, porque população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, portanto não precisa, né, usar os dois termos juntos. Quais devem ser os atributos observados, o gabarito letra C, estrutura e dinâmica dos indivíduos? Eu acho que basicamente o que o autor da questão quis dizer é o seguinte: você tem que respeitar os recortes que você propõe no seu estudo. Então, assim, se você quer estudar, fazer um estudo ecológico no nível da população, você não pode, por exemplo, invadir o nível do indivíduo, ou da comunidade, ou do ecossistema, entende? Você tem que manter ali uma coerência, né? Respeitando ali o contexto que você propôs para o seu estudo. Exemplo prático. Indivíduos nascem e morrem. Isso é um atributo do indivíduo, certo? Nascer e morrer. Mas um indivíduo não tem taxa de natalidade ou mortalidade. Isso é um atributo da população. Então, se você está estudando taxa de natalidade, é um estudo populacional, que sim, envolve indivíduos, claro, porque a população, enfim, né, óbvio. Mas eu acho que a ideia mais ou menos é essa. Ao longo da série eu já recomendei bons livros de ecologia, o que eu mais recomendo é o Odum, né? E, enfim, vocês já devem ter tido contato com ele aí, porque eu já coloquei nas referências. Então, aqui só para dar um gostinho, né? Na edição 6, que é o que eu uso, a sexta edição, né, do Odum, capítulo 7, princípios e conceitos relativos à organização a nível da população. Então vai ter vários tópicos nesse capítulo, né, falando sobre propriedades ali da população. Então, densidade da população, conceitos básicos, taxa de natalidade, mortalidade, distribuição etária, né, enfim, estrutura etária, enfim, uma série de outros atributos ali que vão estar envolvidos, que vão ser contidos, né, em estudos populacionais. Para quem de repente não consegue ter acesso ao livro, vou colocar também um link para esse site aqui, essa página da USP, Eco Virtual. Fala especificamente sobre populações, né? Então aqui, ó, estrutura, dinâmica, né? Uma página dinâmica, né? Assim, no sentido de que você pode clicar nos elementos dela e ela te dá, né, mais conteúdo. Então, assim, você vai clicando, vai tendo mais conteúdo, você pode clicar em links para aprofundar ainda mais. Vou colocar um link para isso aqui, recomendo muito a leitura. 53, a figura abaixo representa um diagrama floral, assinale corretamente as estruturas que foram indicadas pelas letras, né? Então a gente tem letras A, B, C e D. Letra B, a parte feminina ali a parte reprodutiva feminina, né, o gineceu, geralmente numa posição mais central aqui na flor, né? Circulado, né, circulando o gineceu, o androceu, os estames, certo? Então D, estames, é androceu. A gente tem aqui A e C, que são estruturas ali que formam o perianto, né? Que podem ser sépalas ou pétalas, né? Dependendo assim da espécie. Aqui nesse caso, o gabarito vocês vão ver, que era a letra B, né? Eles vão colocar que são tépalas. E qual a diferença? Tépala é quando você não consegue discernir entre sépala e pétala. Porque a sépala e a pétala têm características diferentes, né? Quando você não consegue diferenciar, né, uma da outra, você chama de tépala. Isso é muito comum em monocotiledôneas. E repara que essa flor aqui é trímera, né? Ela tem ali os elementos dela em múltiplos de 3. E sim, nas monocotiledôneas isso é bem comum, a questão da tépala, certo? Portanto, A e C eram tépalas, D, os estames, né, o androceu, e B, o gineceu. Fuçando a internet, eu descobri esse sitezinho aqui para treinar a fórmula floral, vou colocar um link para ele na descrição. A pessoa clica aqui, é redirecionado para essa página aqui, clica em construir sua fórmula floral virtual. Eventualmente você chega nessa página aqui onde você pode escolher aqui entre 12 espécies de plantas, né, de diferentes modelos de flores, e você pode escolher um deles para tentar construir a fórmula floral daquele modelo de flor especificamente. Vamos pegar essa 1 aqui. Então eles vão te apresentar aqui algumas imagens sobre essa flor, né, para você poder estudar as estruturas dela. Então aqui a gente vê as pétalas, a gente vê o cálice e a corola, né? Aqui as sépalas aqui embaixo, né, no cálice, e aqui as pétalas em cima. A gente pode clicar aqui para ver imagens por outros ângulos. Então a gente vê aqui, por exemplo, os elementos do estame. A gente já consegue ver eles ali, né? O androceu. A gente consegue ver aqui um recorte só do cálice, né? Só as sépalas. A gente vê que elas são unidas, né? São gamosépalas. Interessante, daqui a gente consegue ver também que são gamopétalas, né? São unidas. A gente consegue ver aqui os estames separados, né? Unidos às pétalas, no caso, né? No caso aqui dos elementos da corola. A gente vê também aqui os carpelos, dois carpelos, né? Dois lóculos aqui. Então a gente consegue ter acesso a todas essas informações pelas imagens. E a ideia é ir montando a fórmula a partir das opções que eles dão aqui. Então a gente vai falar sobre simetria, posição do ovário, números dos elementos, né? No cálice, da corola, do androceu e do gineceu. E a gente vai escolhendo isso nesses menus aqui, ó. Por exemplo, os elementos do cálice. Eu sei que é 5, né? São 5 sépalas. E são 5 pétalas também. Eu vou completar aqui tudo automático aqui. Vou pausar o vídeo só para mostrar já montado. Bom, olhando as imagens, eu cheguei à conclusão de que eram 5 sépalas, 5 pétalas, 4 elementos do androceu, né, 4 estames, e 2 elementos ali no gineceu, 2 carpelos. Acho que são elementos unidos no cálice, na corola, e o gineceu também. Acho que existe uma união entre a corola, entre as pétalas, né,
e os elementos do Androssel, especificamente nessa imagem que a gente vê que eles são unidos, né? Enfim, e é basicamente isso. A simetria zigomórfica, porque ela não tem ali um plano perfeito, né, de simetria, ela é meio espalhadinha pro lado, né? Aí a pessoa arruma um texto aí sobre fórmula plural, você vai entender o que é os elementos ali da simetria, actinomorfa ou zigomorfa. E aí a pessoa clica aqui em Submit, vamos ver se eu errei alguma coisa. Bom, não errei nada. Se eu tivesse errado alguma coisa, ia aparecer uma setinha azul aqui indicando o que eu tinha errado. Eu voltei lá e montei tudo errado só pra vocês verem. Ó. Quando você erra, aparece uma setinha azul indicando qual elemento você errou. Então você pode ver o seu erro e voltar lá e tentar de novo, né? E assim você vai aprendendo. Bom, eu corri um pouquinho na apresentação pra ficar mais objetivo, mas eu pretendo voltar naquele site lá em vídeos posteriores, caso surja o tema de novo, né, de fórmula plural. 54. A espécie representada na questão anterior, ela é monóica monóclina. Uma flor que tem os dois sexos. Ela é uma flor hermafrodita, então uma estrutura com os dois sexos, ela é monóclina, certo? Se fosse uma flor para cada sexo, uma flor masculina e uma flor feminina, díclina, e a espécie seria dioica, né? Teria um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. Estudem isso. Se a flor é monóclina, a espécie vai ser monóica, né? Porque, enfim, não tem muito como não ser. Agora, você poderia ter espécies com flores masculinas e femininas no mesmo indivíduo, uma espécie monóica, ainda assim, ou flores masculinas num indivíduo e flores femininas em outro indivíduo, a espécie seria dioica, né? Com flores monóclinas ou díclinas, enfim. Questão 55 é uma questão muito longa, um texto longo e alternativas muito longas também. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui de uma maneira bem objetiva, porque o tema é super complexo e, honestamente, assim, isso aqui envolve, claro, apenas recomendar leituras, porque não dá pra explicar isso aqui. Ela vai falar sobre a rubisco, né? Ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. Um texto bem longo aqui falando um pouco sobre enfim, a evolução dessa enzima, né? Enfim, ela vai falar sobre fotorrespiração, né? Nessa fotorrespiração vai ocorrer ali consumo de moléculas e não a síntese de carboidratos. A fotorrespiração é um mecanismo ali que a planta tem para recuperar um pouco, né, do 3GP, 3PG, ácido 3-fosfoglicérico, acho que é 3PG, né? Que ela perde por conta da fotorrespiração. Formando ali 2PG, enfim, é bem complicado. Vão no livro, leiam sobre isso. Bom, ok. Se durante a fotossíntese é possível ocorrer fotorrespiração e não o ciclo de Calvin-Benson, que é onde acontece a carboxilação, né, a formação do açúcar a partir do CO2, marque a alternativa que justifique a capacidade da rubisco desencadear uma via metabólica dissipativa quando a pressão de oxigênio se apresenta a mais alta, né, que é a de CO2, no caso, que é um problema. Tanto que muitas plantas tiveram que criar mecanismos para superar isso, né, a fotossíntese C4 e CAN. Especialmente a fotossíntese C4 é um mecanismo ali de concentração de CO2 num espaço ali espacial, um mecanismo espacial de concentração de CO2, enquanto que a CAN vai ser um mecanismo temporal de concentração de CO2, para não permitir que a rubisco fique em contato numa atmosfera com mais oxigênio, com uma pressão de oxigênio maior que a de CO2, né? Que é o problema aqui. Bom, ao invés da via metabólica, ok. O gabarito que eles deram é o seguinte: quando a rubisco surgiu juntamente com os primeiros seres fotossintetizantes, a atmosfera não continha oxigênio. Como a única via metabólica desencadeada por ela era a via das pentoses, essa enzima se mostrou bastante favorável à adaptação desses seres. Basicamente, o que eu entendi que ele disse foi o seguinte: porque não tinha oxigênio naquela época, então a rubisco ela podia focar apenas no ciclo de Calvin, né? Na carboxilação ali, e a atividade oxidase dela não era ativada porque não tinha oxigênio. E embora isso seja possivelmente verdade, né? Não explica o fato de por que ela faz a fotorrespiração, de por que ela faz, no final das contas, esse mecanismo. Ele apenas falou que porque não tinha oxigênio na época, nesse período, né? Então ela tinha uma maior eficiência porque não tinha oxigênio, então ela não tinha por que dividir a tensão ali entre a carboxilação e a oxigenação, né? Então, assim, eu não consegui entender como que essa alternativa necessariamente responde à pergunta que foi feita, mas, assim, a conclusão é a seguinte: esse tema aqui ele é muito complicado, complexo. Tudo isso que fala sobre a evolução da Rubisco são hipóteses, né? É uma discussão, assim, cheia de... bem especulativa, né? São hipóteses, então, assim, eu nem acho que isso aqui seria realmente, assim, uma questão que eu colocaria de uma forma, assim, né? Enfim, eu já gaguejei mais do que eu pretendia nessa questão, por isso que eu falei que tinha que ser bem objetivo, porque é um tema muito complicado. Eu vou colocar um link para esse texto aqui na descrição, que faz justamente assim uma leitura, né, histórica sobre as principais hipóteses, né, desses conflitos, dessas tensões que ocorreram ali no começo, no surgimento da Rubisco, né? Se era um ambiente autotrófico, heterotrófico, a questão ali do oxigênio, né, diminuindo a eficiência da Rubisco. Eles fazem uma leitura bem assim complexa, apresentam algumas hipóteses, né, as mais robustas que tem sobre esse tema, e eu acho uma leitura interessante sobre o tema. Esse parágrafo aqui é bem interessante porque ele cita nessa a constrição que o oxigênio provoca na eficiência da rubisco. A rubisco que é mais rápida, né, que tem atividade mais rápida, ela é mais ineficiente, ela comete mais erros, né, mais formação de 2PG, enquanto que a enzima que tenta ser mais lenta, ela
comete menos erros, mas também ela perde eficiência, né? 3PG, exatamente. Então, assim, eu fico repetindo 2PG, porque eu sempre confundo, né? Eu falo às vezes 2GP, é que 2PG, tá certo, 3PG, ó, 2-fosfoglicolato. São uns nomes muito estranhos, né? E se tudo que eu falei nos últimos minutos aí não fez nenhum sentido pra você, pega um livro de fisiologia vegetal, eu recomendo o Thais Zager, tá sempre na descrição aí a citação dele. Aqui no caso, capítulo 8, nessa edição que eu uso, fotossíntese e reações de carboxilação. Aqui vai ter uma discussão explicando, né, a questão ali do funcionamento do rubisco, né, todas as tensões que surgem ali com a fotorrespiração. Vai ter algum ponto aqui que eles vão começar a falar sobre fotorrespiração. Aqui, ó, a competição entre carboxilação e oxigenação reduz a eficiência da fotossíntese, por conta, né, dessa capacidade da rubisco de tanto ser uma enzima que faz carboxilase como oxidase. Aqui é a dualidade da rubisco, né? Ela pode tanto produzir o 3-fosfoglicolato, continua errando os nomes, 3-fosfoglicerato, que vai seguir ali para o ciclo de Calvin, né? Enfim, vai virar eventualmente glicose. Ela também pode produzir, na versão oxidase dela, 2-fosfoglicolato, que precisa depois ser convertido. A planta vai investir energia para transformar esse 2-fosfoglicolato em 3-fosfoglicerato. Enfim, isso aqui acontece quando a pressão de oxigênio é mais alta que a de CO2, e muitas plantas, as plantas C4 e CAN, desenvolveram mecanismos para evitar que isso aqui aconteça. Enfim, mudando de assunto, senão eu fico aqui o dia inteiro. 56. Após o processo de fotossíntese, diversas plantas convertem a frutose e glicose em sacarose. Esse processo ocorre no citossol. Letra A. Voltei para o Thais Zager só para mostrar uma página. Síntese de amido e sacarose. O amido é sintetizado no cloroplasto, a sacarose é sintetizada no citossol. Então tá aqui o processo de produção do amido no cloroplasto, complicadinho, né? E da sacarose no citossol. Vias bem complicadas. 57. Os insetos são os seres vivos mais diversificados do planeta. Ok. Os itens a seguir apresentam nomes de ordens diferentes de animais. Marque o que apresentar apenas nomes de ordens da classe Insecta. Bom, letra D. Odonata, libélulas, né? Himenóptera, vespas, abelhas, formigas, coleóptera, besouros e isóptera, cupins. Um exercício interessante é pegar as outras opções e pesquisar o que cada um desses grupos aqui, né? Quais são os indivíduos, quais são as espécies que pertencem a essas ordens. Malacostraca, Tissanura. Aqui, Lepidoptera são as borboletas, né? As mariposas. Enfim. Bom, rapidinho aqui, classificação de insetos. Eu mostro isso aqui porque pode ser que alguns de vocês um dia vá estudar biologia, né? E vá acabar trabalhando ali com alguma entomologia da vida, né? E é interessante conhecer essas ferramentas aqui, né? Que ajuda a pessoa muitas das vezes a elucidar algumas classificações assim. Por exemplo, aqui, eu pesquisei aqui a ordem Lepidoptera, que são as borboletas, né? As mariposas. Ela está dentro de uma superordem Holometábola. É possível que hoje estejam chamando holometábola de endopterigota, então fiquem atentos a essas coisas, nessas mudanças. Dentro da infraclasse Neoptera, subclasse Pterigota, classe Insecta. Assim, só para mostrar, né, interessante assim essas classificações, para vocês verem como que é bem complicado. 58, outra questão sobre um tema muito complicado. A gordura marrom, vai falar sobre gordura marrom, né, etc. A termogenina, né, uma enzima ali que no tecido da gordura marrom, tecido adiposo, né, que atua na termorregulação, produz calor. E como é que ela produz calor? As mitocôndrias desses adipócitos são naturalmente desacopladas, devido à presença da proteína termogenina, né, na membrana mitocondrial interna. E esse desacoplamento mitocondrial, é interessante falar dele com uma imagem, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Na respiração aeróbica, né, vai ter a cadeia transportadora de elétrons, e se tudo estiver correndo naturalmente, o que vai acontecer? Vai se criar aqui um fluxo de prótons, né, uma concentração de prótons do lado de cá, no espaço intermembranas, e eventualmente esses prótons que vão se acumular do lado de cá vão voltar para a matriz mitocondrial através da ATP sintase, produzindo ATP, né, durante o processo. Às vezes, uma enzima desacopladora, como por exemplo a termogenina, ela cria aqui um canal de passagem para esses prótons que não a ATP sintase. Então esses prótons vão escorrer, entre aspas, né, pela termogenina, por exemplo, uma proteína desacopladora. Eles vão deixar de passar pela ATP sintase, vão passar pela termogenina. E repara que nesse processo eles vão entrar na matriz mitocondrial e não vão produzir ATP. Então essa energia que eles vão carregar com eles vai ser dissipada na forma de calor. Esse tema aqui ele é super complicado, eu tô tentando assim sintetizar ele de uma forma mais objetiva, mas é muito complicado, tem que ler muito sobre isso aqui. Mas no geral é isso aqui. E ainda nesse tema do desacoplamento mitocondrial, 59, a respeito dos desacopladores de cadeia respiratória, pode-se afirmar que, gabarito letra C, aumentam o consumo de oxigênio. E isso aqui não é trivial, não é uma coisa simples. A pessoa tem que, tipo assim, para você chegar a essa conclusão aqui, você tem que ter um monte de componentes que você já tem que ter tido bem, assim, estudados, né? Compreendidos, para você entender, é por isso que aumenta o consumo de oxigênio. Não é simples, eu acho que eu entendo isso aqui. Mas se alguém me parar na rua e perguntar, eu acho que eu vou gaguejar bastante. Basicamente, assim, um panorama que eu poderia apresentar assim de forma bem simplificada. Esse efeito do desacoplamento vai aumentar por mecanismos ali, que é aí que eu começo a gaguejar, né? Ele vai aumentar a beta-oxidação que é o metabolismo dos ácidos graxos.
e isso aí consome bastante oxigênio. Por um outro lado, ele aumenta também, por outras vias lá que eu também não saberia explicar, a formação de espécies reativas de oxigênio, que também é uma outra forma de você, né, consumir moléculas de oxigênio, causando ali o surgimento desses oxigênios com carga. E eu honestamente não me arrisco a ir muito mais profundo nisso, porque realmente, assim, eu acho que eu entendo superficialmente isso aqui, mas eu não posso dar uma aula sobre isso aqui, porque claramente eu vou perder o meu repertório, assim, muito rápido, e eu vou ficar lá fingindo que tô falando coisas, enfim. Questão 60. Os leucócitos são hemocompetentes de suma importância para a nossa saúde. Essas células são de muitos tipos diferentes, blá blá blá. Vai falar aqui sobre células, né, do tecido do sistema imune, linfócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Enfim, a respeito desse assunto, marque o item correto. Aqui um teminho um pouquinho mais tranquilo, né? Letra D, letra C. Os basófilos estão relacionados à síntese e secreção de histamina. Sua quantidade tende a se elevar numa pessoa alérgica. Então, assim, sim, os basófilos, assim como os mastócitos, têm ali essa relação ali com os grânulos, levando ali a secreção de histamina. Estão relacionados ali com respostas alérgicas, né? Recomendação de livro para estudar imunologia. Abas e Companhia, Imunologia Celular e Molecular. Um livraço. E detalhe, tem um link da USP que eles colocam para download desse livro aqui. Então, esse link da USP eu vou compartilhar. Vai ter aí na descrição. Acho até que eu já coloquei esse link num vídeo passado, né? Por engano. Mas vou colocar agora de novo também. Vocês já devem ter feito o download, provavelmente. Mas se você não fez ainda, clica aí, é um link da USP. Por isso eu me sinto mais à vontade para compartilhar esse link direto. E aí, se você já fez o download do livro, é só clicar lá no index dele, que você já clica no título, ele leva para a página aqui, ó, papel das células TH2, mastócitos, basófilos e eosinófilos nas reações alérgicas. Lê esse tópico aqui. Questão 61. A contração das fibras musculares estriadas esqueléticas depende da disponibilidade de cálcio no ambiente onde se encontra as proteínas actina e miosina, tropomiosina e troponina. O gráfico a seguir mostra a variação na concentração de cálcio em determinados compartimentos de uma fibra muscular. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aí. E basicamente o que ele está mostrando é o seguinte: eixo X, tempo, eixo Y, concentração de cálcio, quadradinho, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático, né? E, não, o quadradinho, isso, tá certo, é o sarcoplasma, né, que é o citossol da fibra muscular, e a bolinha, aí sim, retículo sarcoplasmático. O que está acontecendo aqui? No tempo 1 a 3, a concentração, né, de cálcio está baixa no citoplasma e alta no retículo sarcoplasmático, certo? A partir do tempo 3, o que começa a acontecer? Aumento da concentração de cálcio no citoplasma, vou chamar de citoplasma agora para, né? E começa a diminuir a concentração de cálcio no retículo sarcoplasmático, ou seja, o retículo sarcoplasmático está liberando cálcio no citoplasma. Aqui então, do tempo 6 a 8, a gente vai estar acontecendo o quê? A contração muscular, certo? Depois do tempo 8 começa a diminuir de novo e o cálcio começa a voltar para o retículo sarcoplasmático. Portanto, nesse evento aqui, onde o cálcio foi liberado para o sarcoplasma, houve a contração muscular. Basicamente é isso. E dito isso, a respeito dos acontecimentos que permitem a ocorrência da contração muscular, marque o item correto. Gabarito letra A, a contração muscular não está ocorrendo de forma intensa entre T1 e T3. Entre T1 e T3 a gente viu, né, que o cálcio estava menos concentrado no citoplasma, né, no sarcoplasma, e muito ainda preso ali no retículo sarcoplasmático. Então realmente não estava tendo contração. A contração vai começar a acontecer a partir de T4 ali, né? Chegando aqui em T3, em T6 ela vai estar acontecendo de forma plena. Questão 62, anatomia vegetal. O sistema radicular de um angiosperma pode apresentar várias adaptações, ok? Uma dessas adaptações está representada no desenho a seguir. Raízes adventícias. Raízes que estão surgindo não do meristema radicular, mas do meristema do caule. Então são raízes ali que vêm do caule, não do meristema da raiz. Sobre esse tipo de raiz mostrado na figura, foram feitas 5 afirmativas, das quais apenas uma é verdadeira. Letra E. Elas são chamadas adventícias por terem se originado, nesse caso, do caule e não da própria raiz. Corretíssimo. Então é importante ter essa questão ali dos meristemas, né, bem assimilado. Você tem o meristema da raiz, onde vai surgir raiz, né, a raiz principal, e você tem no caule o meristema apical, de onde vão sair os ramos, os galhos, né, e você tem também gemas ali laterais, que podem também ser ativadas para, enfim, produzir ali um galho, ou até mesmo uma raiz, né, adventícia. Questão 63, a flor é na verdade um conjunto de folhas modificadas para propiciar a reprodução das angiospermas, claro, né? O desenho a seguir mostra uma flor completa e hermafrodita. Ela tem ambos os sexos, tanto os elementos masculinos como femininos da planta, portanto, uma flor monóclina. Bom, os itens a seguir descrevem características ou acontecimentos relacionados à reprodução das angiospermas. Analise-os cautelosamente e marque o que estiver completamente correto. Gabarito letra B, caso o receptáculo floral seja estimulado a se desenvolver acumulando vários nutrientes, como carboidratos, irá se originar um fruto acessório. Isso ocorre com a pereira e a macieira. Então a maçã, aquela parte que a gente come, quer dizer, que a maioria das pessoas come, né?
aquilo ali é o receptáculo floral. O fruto mesmo, o ovário mesmo, tá lá dentro. É aquele miolinho da maçã ou da pera que todo mundo joga fora. E eu gosto de comer. Tem um amargozinho, né? Tem um sabor um pouco diferente, né? A própria semente tem um amargozinho bem gostoso. Muitas pessoas jogam aquilo ali fora, mas aquilo ali é o fruto de verdade. Aquilo tudo que envolve o miolozinho da maçã ou da pera é o receptáculo floral, né? Que leva ali então ao surgimento desse fruto acessório que a gente chama. E que acaba sendo mais docinho, né? Mais gostoso, então assim, acaba sendo mais palatável. 64. A reprodução das minhocas possui peculiaridades importantes de serem conhecidas. A imagem a seguir mostra duas minhocas em pleno ato sexual. Então aqui a gente tem duas minhocas que são dois hermafroditas. Ambos têm tanto as gônadas masculinas quanto femininas, mas eles estão ali se tocando, né? O que está acontecendo aqui? A respeito das características da reprodução desses animais, marca a alternativa correta. Aqui, ó, na letra E, a troca de esperma faz com que ocorra a fecundação cruzada. Então, ambos os indivíduos estão trocando esperma, né? E o esperma desse aqui vai parar nesse aqui, o desse aqui vai parar nesse aqui. Ambos se fecundam, fecundação cruzada, aumento da variabilidade genética. Não sei dizer se todas as minhocas poderiam se autofecundar, por exemplo, mas a autofecundação, a autofertilização diminui a variabilidade genética na população. Então, assim como a partenogênese é algo que, enfim, algumas espécies vão utilizar, mas ela não é tão interessante quanto a reprodução sexuada. Questão 65. A hibernação caracteriza-se por uma redução drástica na taxa metabólica de um animal. Isso faz, por exemplo, a temperatura do corpo diminuir muito durante o ciclo hibernante. Essa estratégia adaptativa foi desenvolvida por animais que vivem em ambientes com grande amplitude térmica ao longo do ano. Marque a alternativa correta sobre essa estratégia fisiológica de adaptação. Bom, letra A, pelo fato de mamíferos de grande porte apresentarem taxa metabólica relativamente baixa, eles não conseguem diminuí-la consideravelmente, portanto, mamíferos que hibernam são de pequeno porte. Logo, deriva-se disso que ursos, na verdade, não hibernam. Se você já ouviu falar disso, ótimo. Se você nunca ouviu falar, se você sempre ouviu falar, né, que urso hiberna e não sei o que, não, ursos não hibernam. Eles entram num estado de torpor, que é diferente de hibernação, porque eles não conseguem diminuir tanto assim o metabolismo deles a ponto de entrar em hibernação. Vou colocar o link para esse texto aqui na descrição. Diferença entre hibernação, né, torpor, que é o que os ursos fazem, e sono. Aquela pessoa que dorme muito, né, que fala que tá hibernando, não, ela tá num sono profundo, né? Mas não chega a entrar nem no estado de torpor. O torpor realmente, assim, é um sono super, super, super profundo. E a hibernação, então, nem se fala. E tem esses gráficos aqui interessantes, né, que mostram aqui a diferença entre o torpor e a hibernação de verdade. Então aqui é a variação de temperatura média, né, no animal em estado de torpor. Repara que ela aumenta, ela diminui por alguns dias, talvez, né, horas durante um dia ali. E depois ela aumenta de novo. Então esse aqui é um espaço de 4 dias, ó. Tá vendo como é que ele tem uma oscilação, assim, num espaço ali de dias. Enquanto que um animal que hiberna, aqui, ó, isso aqui é o período de um ano, aproximadamente, né? Olha só como é que a oscilação de temperatura dele é bem, assim, tem uma frequência diferente, né? Leiam esse texto aqui, deem uma analisada nesses gráficos aqui, que vocês vão entender mais ou menos a dinâmica. 66. Para ocorrer a reprodução humana, vários acontecimentos são importantes. Alguns deles estão ilustrados na figura a seguir. Basicamente isso aqui. O ovário, né? As tubas ali, uterinas. O embrião, supostamente já fecundado aqui, migrando para chegar até o endométrio para se implantar. Então daqui do folículo vai sair um ovócito secundário. Esse ovócito secundário vai encontrar um espermatozoide aqui. Vai haver a fecundação, o ovócito secundário vai virar um óvulo, né, agora já fecundado. Vai começar a ter ali as clivagens, né, blastômeros, mórula, blastocisto, né, se implanta no endométrio, certo? E repara que o espermatozoide ele teve que andar todo esse percurso aqui, né, para encontrar o ovócito aqui. Bom, sobre esses eventos, assinale a afirmativa correta. Para ser possível que um espermatozoide fecunde o gameta feminino, ele precisa ter sido capacitado no trajeto até a tuba uterina oviduto. Vou colocar um link aqui para esse site da UF, Universidade Federal Fluminense, Embryo Hands. Essa página aqui, ó, Maturação e Capacitação dos Espermatozoides, tem um textinho aqui para vocês lerem. Esse site todo aqui é bem legal. Olha só, você clicando aqui em embriologia básica, você chega aqui numa página com vários tópicos, tá vendo? Você pode clicar em cada um deles e vai ter aqui uma leitura específica sobre determinada semana do desenvolvimento embrionário. Muito interessante esse site aqui, né? Pra quem de repente não tem um livro aí. Eu já recomendei livros, né? O Larson, de Embriologia, é um livro muito bom. Mas quem de repente não tem um livro que é um site, para ser mais prático, né? Tem esse site aqui que é muito bom. 67, após a nidação, a fixação, né, do embrião ali na parede do endométrio, o hormônio responsável pela manutenção do corpo lúteo seria a gonadotrofina coriônica. E começa já a ser produzida bem ali, logo no evento ali realmente da nidação, né, do embrião, então assim, o trofoblasto, eventualmente a placenta, né, e tem ali a função de manter a produção de estrogênio e progesterona. Então aqui um slidezinho, né, gonadotrofina coriônica, a partir do quinto ou oitavo dia de fecundação, impede que o corpo lúteo da mãe involua e continue a secretar progesterona e estrógenos até o terceiro mês de gravidez. E aqui um gráfico, né, o pico de HCG ali nos primeiros meses e o aumento também do estrogênio, né, da progesterona durante todo o período da gestação. A manutenção, né, desses hormônios. Questão 68, um micro-organismo foi encontrado chamado de Collodictyon. Bom,
ele tem ali algumas características, né? Ele é um eucarionte bem antigo, aparentemente. É, está entre os mais antigos eucariontes, portanto, ele é um eucarionte sendo mais antigo que os demais reinos de organismos dotados de características tipicamente de algas e amebas que são hoje consideradas protoctistas. Bom, eu não vou pretender nem muito tempo com isso aqui não, porque essa coisa de reino, Colodiction, isso aqui não colou não. Isso aqui, essa classificação eu não reconheço. Vou tentar achar textos sobre esse grupo aqui pra colocar na descrição pra quem quiser ler. Mas basicamente a ideia da questão seria de que ele é tão primitivo que ele teria que vir antes do famoso reino protoctista que envolve ali, né, diversos os antigos protozoários, né, protistas, e também as algas que foram acrescentadas e virou protoctistas. Então esse grupo aqui que foi descoberto, ele tem as características muito basadas, ele teria que ter surgido antes do tal reino protoctista. É uma questão um pouco, né, datada, assim. Isso aqui não é algo que realmente vingou, até onde eu sei. Mas se eu descobrir alguma coisa, eu coloco aí na descrição e, enfim, fica documentado. 69, você já viu um ovo de tubarão? Provavelmente você já viu se você foi em alguma praia oceânica, né, que tem ligação direta com o oceano. Você já deve ter visto o ovo de tubarão, de arraia, são muito parecidos, mas você não reconheceu. Ou de repente reconheceu, né? Se você já pesquisou, já sabe como é que é. Bom, andando pelas areias, se você viu uma estrutura como essa aqui, pode ser um ovo de tubarão ou de arraia. Eu não tenho olho suficiente para diferenciar quando eu vejo pessoalmente. Esse aqui eu pesquisei no Google, então eu sei que é de tubarão porque apareceu na pesquisa do Google. Mas enfim, aparentemente às vezes pode ter esse formato aqui também. Esse aqui eu nunca vi, até gostaria de ver, né? Mas. Bom, dito isso, os anexos embrionários encontrados nesse ovo, que é de um peixe, não, um condrict, seria então o saco vitelínico, tipicamente né, em ovos ali, de condricts, né? E de peixes, entre aspas, né, de uma maneira geral. Bom, então aqui um ovo de peixe generalizado, né? Tem aqui o embrião, né? Um, um saco vitelínico, né? A membrana vitelínica, envolvendo aqui um meio aqui que contém ali um pouco de gordura, alguma coisa nutritiva, proteínas aqui, né? Na parte de fora. Enfim, um ovo bem simples, né? E o único anexo mesmo que a gente reconhece nele é a membrana do saco vitelínico. Questão 70 falou sobre o fungo Ophiocordyceps unilaterais, que basicamente assim, ele parasita formigas carpinteiras, né? E ele transforma elas em zumbis, entre aspas, e assume controle, entre aspas, da formiga. É uma coisa, na verdade, bem louca, assim, eu não consigo explicar o processo, como é que é, mas ele realmente muda o comportamento da formiga, né? E ele se aproveita de que a formiga entra nesse estado para, enfim, ela acaba indo para um local onde é propício para o desenvolvimento dele. Leiam mais sobre isso, é um assunto bem interessante. É meio louco, assim, meio estranho. Bom, essa relação ecológica do parasitismo do fungo pela formiga ocorre porque os fungos são organismos. Letra D, heterótrofos, né? Eles não produzem o próprio alimento. Com digestão extracorpórea, assim o fungo passa a direcionar a formiga ao ambiente ideal para a reprodução do parasita, de preferência locais úmidos e frios. E aqui é a parte mais louca, né? Porque realmente a formiga, todas as formigas parasitadas, elas migram em direção a um local, elas sobem numa planta, elas mordem a nervura central de uma folha e elas ficam nessa posição para sempre, elas morrem ali. E o fungo, né, o corpo de frutificação do fungo, cresce na formiga, naquela posição. É a coisa mais absurda, mais louca do mundo. Eu até recomendo a leitura da página da Wikipédia sobre esse fungo, porque ela é uma página, ela tá bem escrita, bem detalhada, tá tudo certinho, tem referências no final, então quem quiser explorar com mais profundidade tem várias referências aqui no final sobre o tema. E também as imagens são bem legais, então assim, a gente consegue ver aqui literalmente a formiga. Elas geralmente morrem nessa posição aqui, elas vão até uma folha, mordem, dão uma mordida, que eles chamam de a mordida final, né, na nervura central da folha, e aqui o fungo, que é esse espeto aqui saindo da cabeça da formiga, se desenvolve. Enfim, a questão 71 fala sobre a cidade de Beirute, que poderia estar querendo, nessa época, obrigar as pessoas a plantarem jardins nos telhados, nos tetos das casas e dos prédios. Uma ideia um pouco controversa, uma boa intenção, né? Mas enfim, esse jardim teria a função ali, nessas plantas teriam a função de captar CO2 da atmosfera e também poderia trazer outros benefícios, como por exemplo, poderia se plantar árvores frutíferas, né? Que poderiam ter ali alguma função, outros vegetais que poderiam ter função ali para a alimentação humana. E enfim. Bom, sobre essa afirmativa, assinale a alternativa ali incorreta sobre isso. Letra C, aumentar os níveis de oxigênio para a população naquela região, servindo como pulmão artificial. Plantar vegetação não necessariamente você aumenta, né, o oxigênio, né? A gente já viu, né, a Amazônia durante muito tempo foi considerada, né, o pulmão do mundo, na verdade não é. O oxigênio de verdade que é produzido pelas algas, cianobactérias, né? E, enfim, a vegetação, por quê? Porque as plantas no ambiente terrestre, elas produzem oxigênio sim, mas elas também consomem oxigênio na respiração, né? Então essa coisa do pulmão artificial acaba sendo um exagero. Quem dirá para abastecer toda uma região, como por exemplo todo o Oriente Médio. Mas elas sim teriam alguma função ali, né? Como complemento para alimentos, né? Enfim, ajudar a limpar o ar da cidade, sim, né? Captar CO2, reduzir a poluição sonora, algo que também é bem interessante, né? Pouco se comenta sobre a importância da vegetação na redução da poluição sonora. E, enfim, temperatura, né? Controle climático, né? Da temperatura média ali.
refrescando, né, o ambiente, mantendo, né, a temperatura, por conta da umidade e tudo mais. Questão 72, o filme, a garota da capa vermelha, tem ali um lobisomem que mata a menina, né? E o lobisomem, na verdade, era um homem com hipertricose, que cresce pelos, né, por todo o corpo, então fica realmente com aquele aspecto de lobisomem. E dizia que poderia ser que a menina fosse filha desse homem, mas a hipertricose, se for uma herança ligada ao cromossomo X, né, ligada ao sexo dominante, a menina teria que também que ter a característica, portanto, dentro desse contexto aqui, ela não seria filha dele. Eu acho que eu meio que já dei a resposta da pergunta, né? Bom, supondo que essa característica está presente na região não homóloga do X e é dominante, podemos concluir que a garota não era filha do lobisomem. Basicamente é isso mesmo. Rapidamente, uma tabelinha aqui apenas para mostrar que a hipertricose ela pode ter diversos diagnósticos, então ela pode ser autossômica dominante, né? Ela pode ser autossômica dominante. Bom, são três tipos de hipertricose que podem ter herança autossômica dominante, né? Uma delas ligada ali ao cromossomo 8, e uma delas, né, hipertricose ligada ao X, pode realmente ter relação ali com o cromossomo X, né? Braço Q, a banda 24, etc. E, enfim, só para mostrar que, assim, que existem diversas possibilidades de herança para hipertricose. Agora, interessante, todas elas dominantes. 73, analise o heredograma a seguir, referente ainda na hipertricose. Caso os irmãos representados acima casem-se, esses 5 aqui de baixo, né? Entre si, a probabilidade de nascerem meninos afetados, meninos homens afetados, seria de. Bom, a gente traça rapidamente os genótipos dele, né? O pai tem a hipertricose, então ele tem ali o alelo dominante, né? Eu coloquei aqui, ao invés de colocar X, né? Eu coloquei o A, né? Todo mundo sabe que eu tô falando do cromossomo X aqui, dominante, né? Ele passou para todas as filhas, olha só, certo? Porque era o único X que ele tinha. Então todas as meninas têm hipertricose também. A mãe, por outro lado, a gente assume que ela não tem esse alelo, né? Ela não tem a doença. Os filhos homens nasceram sem a hipertricose porque o pai passou o Y para eles. Então, bom, a questão não especificou qual irmão casar com qual, então a gente vai ter que ignorar aqui possibilidades de casamentos homossexuais e focar apenas realmente assim em algum relacionamento heterossexual entre um irmão, homem e uma mulher. Eu escolhi esse casal aqui e a probabilidade seria então, né, cruzando ali uma mulher heterozigota com um homem que não tem o alelo, daria ali uma possibilidade de 50% da prole vir afetada, mas em relação a meninos, né, um quarto. Teria a probabilidade de um quarto, né, de um menino vir afetado pela doença. 74, com células tronco, cientistas fazem cabelo crescer em ratos sem pelos. Bom, parece bobeira, mas essa pesquisa poderia trazer ali a solução para o problema da calvície, né, que afeta tantas pessoas no mundo. Bom, sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta. Bom, a letra D colocou aqui, usando células tronco da gástrula, podemos obter as melhores células tronco embrionárias. Na verdade, não, a gástrula você já tem ali um comprometimento das células com um determinado folheto embrionário, né, ectoderme, endoderme ou mesoderme. As melhores células tronco, né, as totipotentes, estão na blástula. E aqui a gente tem que ter algum cuidado porque a embriologia é diferente, né, em diferentes espécies. Então, assim, alguns grupos de espécies vão ser, assim, esse comprometimento de alguma linhagem, já na fase dos blastômeros, né, ali na fase ainda de 8 células, eles já vão ter um comprometimento já com alguma linhagem. Em outros grupos, por exemplo, os vertebrados, isso é menos rígido, né? Você, por exemplo, pode tirar blastômeros ali do, do embrião e eles conseguem se reagrupar, se reorganizar. Então, assim, existe uma plasticidade maior nesses blastômeros, portanto, ali a gente assume, né, essas células na nossa embriologia, por exemplo, como sendo bem mais, assim, totipotentes realmente. Elas demoram mais a se comprometer com alguma linhagem. É um assunto um pouco denso, né? Mas enfim. De qualquer forma, em termos de qualidade de potência, né? Você sempre vai ter uma célula com mais possibilidades de variação numa fase anterior do desenvolvimento, portanto, na blástula é melhor do que na gástrula. Em 75, eles tiveram o projeto ali de colocar um paraplégico, né, para dar o chute, o pontapé inicial, né, da Copa do Mundo de 2014. Bom, essa tecnologia, né, ativou a sinapse química entre o nervo motor do paraplégico e os músculos, responsáveis pelo chute, havendo a liberação do neurotransmissor acetilcolina. Um tema aqui do controle motor, né, dos movimentos. Eu achei um link também da USP que disponibiliza para download o Gitton Hall edição 12, 12ª edição. Vou colocar também esse link na descrição aí, uma vez que é da Universidade de São Paulo, né? Enfim, não é minha responsabilidade, vou colocar na descrição, vocês baixem também. E sobre esse tema, foquem aqui na unidade 11, né? Sistema nervoso, neurofisiologia motora e integrativa, especialmente aqui o capítulo 54, né? Funções motoras da medula espinhal, reflexos espinhais, etc. Vai estar praticamente tudo aqui. Vejam os outros capítulos também, né? Sempre tem algum detalhe interessante. Questão 76, biomas do Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas descobriram o menor réptil da América do Sul em remanescente da Mata Atlântica. Bom, esse bioma, né, possui características como gabarito letra C, floresta fechada, com presença de árvores de porte médio e alto, rico em biodiversidade, com presença de diversas espécies animais, vegetais, né?
e certas regiões formam-se montanhas criadas a partir de processos eólicos. Enfim, estudar biomas do Brasil. Quem tiver oportunidade, venha visitar a região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, enfim, aquelas cadeias de montanhas ali maravilhosas, né? A Serra, de uma maneira geral. Visitem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parnaso, um lugar lindo, maravilhoso. Questão 77, alguns pesquisadores ali na Universidade Estadual do Ceará criaram uma vacina a partir do feijão. Bom, sobre essa forma de defesa artificial, nós podemos afirmar o que você espera de uma vacina, né? Estímulo da produção de memória imunológica, né? Específica, com a inoculação de compostos antigênicos. Então você aplica um antígeno e deixa o sistema imune, né, desenvolver ali os anticorpos e memória imunológica. Questão 78, uma questão idiota só para encher espaço. Bom, azeitona e abacate são duas drupas, né? É um fruto assim, da mesma categoria. Você pode comparar, portanto, o azeite, né, da oliva, né, com a vitamina de abacate. Essa que é a ideia da questão. Interessante que o abacate você também pode extrair azeite, óleo dele, né? Então, assim, seria mais legal colocar o óleo do abacate, mas aí fica muito óbvio, né? Então, assim, bom. Textinho para as questões 79 e 80. Bom, sistema nervoso, reação ali de luta e fuga, né? Tronco cerebral. Resposta ao estresse, né? Ó, coração bombeando mais sangue, né? Para os músculos. Pulmões, né? Mais respiração, né? Mais ventilação. Glândulas suprarrenais secretando mais adrenalina. Então, realmente, né? Resposta ao estresse, luta ou fuga. Mais tônus muscular, dilatação das pupilas. Bom, na resposta de luta ou fuga, você também esperaria diminuição do fluxo de sangue para o intestino, né? O peristaltismo, né? Todo o movimento ali de digestão, tudo isso é inibido, porque, né, o corpo está se preparando para fugir ou para lutar, né? Enfim, é vida ou morte. Então, assim, esquece digestão, depois você cuida disso. E 80, um atleta que faz uso da adrenalina, uso ilegal, né? Porque é doping, antes de competir, uma prova de 100 metros rasos, terá vantagem em relação aos demais, porque bom, a adrenalina vai dar pra ele um melhor rendimento energético, né, nos músculos, por conta disso que a gente viu aqui em cima mesmo, né? Aqui, ó, maior bombeamento de sangue pros músculos, né? A adrenalina causa isso. Então, aí já recomendo a leitura do capítulo 60 do Gitton Hall, né? Sistema nervoso autônomo, medula adrenal, resposta simpática e parasimpática, deem uma estudada nisso, é importante. Questão 81, genética. A mosquinha Drosophila melanogaster, ela tem pelo menos 12 alelos que determinam a cor dos olhos. Então é um caso de polialelia na espécie, certo? Bom, considerando o tipo de herança descrito, é correto afirmar que uma mosca, então um indivíduo, certo? E não agora a espécie como um todo, um indivíduo diploide vai possuir no máximo dois diferentes alelos para a cor dos olhos, certo? Então tem 12 alelos na espécie, mas um indivíduo diploide, apenas dois. 82, isso é um caso de polialelia. Questão 83, as histonas, que são aquelas proteínas nas quais o DNA se enrola, né? Em volta delas. A histona H4 é uma proteína, né? Esse texto aqui, basicamente, ele está querendo dizer o seguinte. Essas histonas, elas são super conservadas, né? E, basicamente, a histona H4 do boi, de um bovino, né? E de uma ervilha, que é um vegetal, né? Uma planta, só se diferem em apenas dois dos 102 aminoácidos delas. Ou seja, dos 102 aminoácidos que compõem essa proteína, apenas dois são diferentes num boi e numa ervilha. Então é uma proteína super, né? A estrutura dela é importante, a gente nota que ela está sendo selecionada, né? É importante que ela seja exatamente nessa estrutura que ela é. Por isso que ela, em diferentes grupos, ela tem uma estrutura praticamente idêntica, né? Existe muita seleção para que ela permaneça nessa estrutura. Qualquer variação, provavelmente, ela é selecionada negativamente. Bom, a partir do exposto e considerando o código genético degenerado, que vocês já sabem também o que é, né? É correto afirmar que no boi e na ervilha os segmentos de DNA que codificam a histona H4 podem formar mais do que dois códons distintos. Sim, porque o código genético é degenerado, né? Então, assim, eu achei até essa questão meio boba. Mas, enfim, é aquela ideia, né? Do código degenerado, você pode ter mais de um códon determinando o mesmo aminoácido. Basicamente, o conceito é esse. Bom, nas minhas pesquisas eu achei esse texto aqui, que eu acho que é o texto original que fala justamente sobre essa relação, né, da histona H4 em gado, né? E nas ervilhas. E por que eu vou colocar esse texto aqui? Porque eu acho que a questão ela foi uma questão muito genérica para um tema que eu acho que é super interessante, que é essa coisa da preservação da estrutura dessa proteína, praticamente idêntica, né, em diferentes grupos de seres vivos que têm parentesco muito distante, né? Essa coisa assim da seleção, né, dessa proteína nessa forma específica. Então, assim, eu recomendo assim, uma leitura mais aprofundada sobre esse tema, porque a questão realmente foi bem genérica, foi bem rasa. E para quem então não está bem familiarizado com a estrutura do DNA, sobre essa coisa da compactação, né, recomendo a capítulo 4 do Alberts, Biologia Molecular da Célula. Aqui ele vai falar tudo sobre a estrutura, né, do DNA, compactação, cromatina, onde vai ter ali, né, o DNA enrolado nas histonas, formando ali os cromossomos, inclusive, né, o grau máximo de compactação. Então, esse aqui é um modelo do nucleossomo, né, o DNA aqui enrolado nas histonas. A histona H4 seria essa azulzinha aqui. Isso aqui é muito específico, mas é interessante olhar, né, para quem gosta.
Eles têm técnicas que eles conseguem desenrolar o DNA e ele forma justamente assim, parece, né, uma estrutura assim, que é uma fita de DNA, né, com esses pontinhos aqui, né? Que são justamente assim, onde tem alguns pontos ali onde o DNA tá justamente fazendo aquela associação, os nucleossomos. E basicamente o celular, o DNA ele tá formando essas estruturas aqui, né? Esse disquinho amarelo são as histonas, né, proteínas, e o DNA, a fita vermelha em volta. Ele vai formando, né, esses giros assim em volta das histonas e vai se compactando. E é assim que você consegue colocar uma molécula de quase 2 metros de comprimento dentro de uma célula. 84, o uso por agricultores das melhores variedades para o cultivo é um exemplo de seleção artificial. Quando o ser humano, né, com sua intenção, vai lá e seleciona o que ele acha que é melhor, né, para os interesses dele, e cruza aquilo, né, reproduz aquilo, para ter melhores resultados. Isso é seleção artificial. 85. Qual método não é utilizado para proteger um alimento contra micro-organismos? Você não vacina um alimento contra micro-organismos, que fique bem claro, né? Você pode salinizar, pode ferver, pode congelar, pode esterilizar, mas vacinar não. 86. Qual das frases melhor define biologia sintética? Síntese de uma nova molécula de DNA fora de um organismo vivo, por isso sintético, certo? 87. Qual das alternativas abaixo não possui DNA ou RNA envolvido em sua reprodução? A gente já falou disso em um vídeo passado aí. Os prions, né, que são apenas proteínas que se forem noveladas erradas e podem provocar ali diversos problemas, né? Inclusive levar à morte. Então, prions não são patógenos, não possuem genoma, certo? Questão 88, eles colocaram uma sequência de questões estúpidas, né? Muito fáceis, e de repente colocaram a questão mais difícil do mundo. Marque a opção correta sobre métodos de análise filogenética. Podemos dizer que a máxima verossimilhança diferencia-se da máxima parcimônia por gabarito letra C. O primeiro, a máxima verossimilhança, né, utiliza modelos evolutivos específicos para dar peso ao estados homólogos. O segundo, a máxima parcimônia, pode ou não atribuir o mesmo peso a todos os caracteres. Eu sei lá o que ele quer dizer com isso. A única coisa que eu sei é que nesse texto aqui, análise filogenética, conceitos básicos e suas utilizações como ferramenta para virologia, etc., aqui tem resposta para tudo aquilo que foi dito lá naquela questão. Eles vão colocar aqui os autores em algum momento, deixa eu ver se eu acho. Análise filogenética, tá vendo aqui, ó? Máxima parcimônia, métodos de distância, máxima verossimilhança, tá tudo aqui. Leiam esse texto, mas é coisa assim, leiam quando tiver com paciência para isso, porque é um texto chato. 89, podemos afirmar que o fenômeno evolutivo acontece em quais níveis? Darwin ensinou pra gente, né? No nível da população. Darwin foi um dos primeiros ali, né? Um dos pioneiros em começar a abordar a evolução não mais no nível do indivíduo, o que o indivíduo estava fazendo, né, sozinho, na dele, e sim no nível da população. O que está acontecendo no nível da população? A variação que surge no nível do indivíduo, eventualmente é transformada numa variação dentro de uma população e entre populações. E aí você tem o fenômeno da especiação. E tudo que veio depois em termos de neodarwinismo, síntese evolutiva, é sempre genética de populações, então assim, tudo dentro do escopo da população. Questão 90, entre as funções do fígado de vertebrados não está. Essa questão foi anulada. Eu particularmente olhei para C, conversão de galactose em glicose em glucose. Achei isso aqui um absurdo. É uma alternativa completamente absurda, né? Glucose. Algumas pessoas em português chamam de glicose de glucose. É bem raro, mas algumas pessoas chamam. E em inglês também, né? Glicose em inglês é glucose. Então, assim, essa alternativa aqui é completamente sem pé nem cabeça. A D eu também achei estranha. Remoção de aminoácidos de compostos orgânicos. Ela consegue extrair, por exemplo, ah, o fígado consegue extrair componentes dos aminoácidos, né? Por exemplo, as aminas. Não necessariamente aminoácidos de compostos orgânicos. Enfim, é um tema bem complexo, o fígado. Aproveita que eu botei o link do Gitton Howe na descrição, baixa o livro, vem aqui na unidade 12, Fisiologia Gastrointestinal, e no capítulo 70, o fígado como órgão. Diversas funções do fígado vão estar sendo tratadas nos capítulos anteriores, 69, 68. Esse aqui fala sobre o fígado especificamente, né? Então é interessante dar uma lida sobre isso. 91. Para a técnica de PCR, é verdadeiro afirmar que é uma técnica usada para amplificar o tamanho de segmentos de DNA que desejamos identificar para diagnóstico de doenças. No vídeo anterior lá eu coloquei alguns vídeos sobre Southern Blot, Western Blot. Se vocês assistiram aquele vídeo, o YouTube de vocês já deve estar recomendando vídeos sobre PCR. Porque é assim, né? Você assiste um vídeo no YouTube, ele acha que você é obcecado por aquilo e você vai querer saber tudo sobre aquilo. Enfim, tá dentro daquela coisa da biologia molecular, né? Então, assim, PCR, eletroforese, os blots da vida, né? Tudo tá dentro dessas técnicas laboratoriais. Então você já deve também ter recebido ali na recomendação algum vídeo sobre PCR. Assistam um vídeo sobre PCR e estudem isso. Questão 92, com relação à infecção por MRSA, Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, podemos afirmar que são infecções provocadas por bactérias, Staphylococcus aureus, resistentes à meticilina. 93, o desaparecimento de uma população em dado nicho, como resultado da competição direta com outra espécie, denomina-se princípio da exclusão competitiva.
Textinho aqui da Khan Academy sobre nicho e competição. Aqui, ó, pontos principais. O princípio da exclusão competitiva afirma que duas espécies não podem coexistir. Se elas ocupam exatamente o mesmo nicho, competindo, né, etc., uma vai acabar superando a outra aí. Tem aqui o experimento clássico do paramécio, né? Quando você coloca uma espécie só de paramécio num meio, ele cresce. A população, né? A espécie, né? No meio de cultura cresce até um determinado ponto, sendo limitada apenas pelo meio mesmo, né? Pelas condições do meio. Quando você pega uma outra espécie também, exclusivamente ali ela num meio, ela também tem um crescimento ali, né? Próprio da espécie, mas quando você coloca as duas juntas, uma vai crescer mais que a outra, né? Vai ser mais competente que a outra em explorar os recursos, e a outra vai acabar sendo eliminada do meio, né? Isso aqui é a exclusão competitiva. A espécie que foi mais eficiente em explorar o recurso excluiu a outra, né? Por meio de competição. 94. A área específica de uma folha pode ser calculada através da razão da área foliar e sua massa seca. Identifique o ecossistema abaixo que deve apresentar plantas com maior área específica. Mata Atlântica, né? Vegetação latifoliada, folhas largas, porque floresta tropical, né? Muita umidade, a planta precisa transpirar bastante, então tem que ter a folha bem, a planta tem que ter a folha bem larga, né? Para poder transpirar bastante. Diferente, por exemplo, das plantas de caatinga, que reduziram tanto o limbo foliar a ponto de virar um espinho, certo? Questão 95, leitura de gráfico. Temos aqui um gráfico no eixo X, a área específica das folhas, né? E no eixo Y, herbivoria. Então a gente tem aqui linhas de tendência, né? São dois ambientes, então a gente tem uma linha traceada e uma linha contínua. Cada um deles seria um ambiente específico, se eu não me engano. Bom, quando a linha de tendência está apontando para cima, correlação positiva. Quando a linha de tendência está apontando para baixo, correlação negativa. Ambas têm correlação, uma positiva, outra negativa, certo? A partir da análise do gráfico, podemos afirmar que a relação entre herbivoria e área específica depende do ambiente analisado. Eles tiveram respostas ambientes com base. Respostas, né? Cada ambiente apresentou ali uma relação específica, né? Nesse processo. Um teve uma correlação positiva, a outra não teve uma relação. Teve uma correlação negativa, né? E enfim. Uma terceira possibilidade seria você ter uma linha horizontal aqui, que seria a ausência de correlação. 96, a relação do peixinho, menor peixinho aqui, com o maior peixão, é uma relação de mutualismo. Isso aqui é complicadinho. Esse não é um tema trivial, vou colocar link para dois textos na descrição com uma abordagem aplicada daquele tema, eles vão discutir um pouco aquilo, né? A análise de um modelo de mutualismo, né, envolvendo três espécies, né? Predador, presa e no sistema de competição ali entre duas espécies. Esse outro texto aqui também, né? Predador, presa, competição e interações mutualísticas, né, entre espécies, o modelo, né? Não é um tema simples, como eu falei, é um tema complexo. E por isso mesmo que eu tô colocando leituras aqui aplicadas para vocês verem isso aqui sendo aplicado na vida real, para desabstrair, porque, enfim. E eu nem me atrevo a tentar explicar aqueles textos lá. Boa sorte aí pra quem lê. 97 e 98, temos aqui um rim, glândula adrenal, angiotensina, enfim. Vamos ver aqui. 97 marca a opção que apresenta a consequência da liberação de angiotensina. Gabarito letra C, aumento da secreção renal de potássio. Agora vocês vão pegar o Gitton Hall, vamos ver aqui na unidade 4, a circulação, capítulo 19, papel dos rins no controle a longo prazo, pressão arterial, hipertensão, sistema integrado de regulação. Aqui, ó, sistema renina-angiotensina, enfim, leiam sobre isso. 98 marca a alternativa que contém um hormônio produzido pelos rins. Aqui no caso, eritropoetina, né, que vai estar relacionado ali com manutenção e criação de novas hemácias. Repara aqui, vasopressina e antidiurético são o mesmo hormônio, né, o ADH, que é produzido hipotálamo, né, secretado pela neurohipófise, enfim, já estou ficando tonto aqui. A angiotensina, ela é produto ali da renina agindo no angiotensinogênio, né, formando angiotensina, angiotensinogênio no fígado, né, renina do rim, formando, calma aí, angiotensinogênio do fígado, renina do rim, os dois, né, tem ali a reação, forma-se angiotensina. E a aldosterona produzida ali no córtex da adrenal. Para as questões 99 e 100, tem aqui uma caixinha com enzimas digestivas, tem ali amilase, protease, lactase, lipase, bromelina. Bom, um amigo prescreveu a um atleta uma ingestão do suplemento acima junto com o copo de leite em jejum. A orientação estaria... Bom, uma enzima que tem atuação ali no intestino, ela ao ser ingerida por via oral, ela vai passar pelo estômago com um pH completamente diferente, ela vai ser desnaturada, né? Então, as enzimas serão digeridas no seu estômago e vai perder a função. Sem analisando lá a composição, né, do mix de enzimas, marque a alternativa que não encontra a associação correta entre enzima e órgão produtor. Amilase pancreática, ok. Protease no estômago, sim, né? Lactase no duodeno, certo. Lipase duodeno. Bromelina, que é uma enzima extraída ali de bromélias, né? Por exemplo, o abacaxi. Ela não é produzida no pâncreas, ela é produzida por bromélias, né? Por exemplo, o abacaxi. Ela tem funções ali digestivas, ela ajuda a limpar as vias aéreas, tem um monte de função, mas ela não é produzida pelo nosso corpo.
101 é aquele momento que eu percebo que eu vou conseguir terminar o vídeo com menos de 1 hora, então eu fico bem mais relaxado. Durante qual fase da meiose ocorre a redução do número de cromossomos? Meiose 1, que é a fase reducional, né? Aqui na anáfase 1, onde os cromossomos são puxados cada um para um polo. Aqui ocorre então a diminuição do número de cromossomos na célula na fase reducional da meiose, que é a meiose 1, certo? Depois a meiose 2, que é a fase equacional. Vai ter também uma anáfase ali, mas ali já é, né? Enfim, estudem meiose aí. Então, letra A, anáfase 1. 102. Quais das seguintes opções é usada para a construção de mapas de genes? Taxa de recombinação. A gente já viu isso em provas anteriores, né? Aquela coisa lá de calcular a distância dos genes, posição do gene no cromossomo, a partir das taxas de recombinação, né? De crossing over entre determinados genes que não estão ligados, né? Obviamente. Eu vou colocar de novo o textinho na descrição para quem nunca viu isso na vida. Assistam a playlist completa para vocês verem que em provas anteriores a gente já viu isso diversas vezes. E basicamente era isso. Ficamos por aqui. Questões, né, tanto do vídeo anterior, né, da primeira parte, como dessa parte agora. Destaque aqui para a quantidade de questões sobre biologia molecular, né? Southern Blot, Western Blot, Northern Blot, PCR. Tudo isso entra em biologia molecular. Fisiologia, né? Muito Gitton e Hall, né? Quantas vezes eu abro esse livro. E repara que em botânica também muita questão de fisiologia vegetal. Então fez fisiologia tanto animal quanto vegetal. Fisiologia comparada, né? Entre de grupos de animais. Um tema super relevante. Próximo vídeo, primeira fase da nona OBB. Até lá.